Agora, aqui na Nova Difusora, Rumo ao Sucesso, com Bia Greco. Uma visão única sobre carreira, sucesso e como encontrar equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Rumo ao Sucesso, com Bia Greco. Olá, 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 prezados, lindos, maravilhosos ouvintes. Estou eu aqui, Bia Greco, que hoje o nosso programa está sensacional, porque eu consegui trazer esta pessoa que eu adoro, que eu admiro muito, que é o bombeiro Claudinei. Ele estará aqui logo mais com a gente para bater um papo sobre segurança, principalmente nessa época do ano, Natal, Ano Novo, época de festas e férias infantis. Então ele vai falar muito sobre prevenção e algo muito bacana que a gente estava conversando aqui até no nosso background aqui. Ele falou dos riscos das árvores de Natal, que eu também, não fazia a mínima ideia. E ele vai vir aqui para explicar um pouco mais. É um parceiro nosso, ele responde várias dúvidas de todas as nossas profissionais. Ele sempre está bem à disposição, ele sempre explica de uma forma que todos entendem, uma forma clara, uma forma gostosa de ouvi-lo, e realmente é um profissional muito competente. Tenho o prazer de estar aqui contigo hoje. Claudinei, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no nosso programa, e hoje os temas estão mais do que especiais, né? Eu que agradeço pelo convite, é sempre bom estar com você e falar sobre segurança. Salvar as vidas das pessoas. Perfeito, Claudinei. O Claudinei é tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, oficial da reserva, enfermeiro do SAMU, da cidade de São Paulo. E ele tem um currículo aqui que, se eu fosse ler, eu acho que eu ficaria até o final do programa de tantas qualificações que ele tem, atuando junto ao Corpo de Bombeiros, junto ao SAMU, sempre salvando vidas. O lema dele é salvar vidas, e ele vai falar bastante disso hoje. E a primeira pergunta que eu já lanço para você, Claudinei, a gente está num período aí de final de ano, de festas, e eu já queria introduzir esse tema. Eu sei que a gente falou muito de primeiros socorros mais pro lado infantil, mas hoje eu queria falar mais contigo de forma generalizada desse tema de festas de final de ano, e queria começar contigo. Quais os principais acidentes que a gente tem nesse período de dezembro aí, que vai entrar Natal, Ano Novo, festas e tudo mais? Pois é, Bia, eu costumo chamar a atenção que tempos de festas, para nós, do SAMU e Corpo de Bombeiros, são tempos de dor. Infelizmente, ocorre uma série de acidentes que poderiam ser evitados. E nós vamos começar o período de viagem, né? Então nós temos que pensar nessa preparação para a viagem, especialmente com relação à inspeção veicular, com enfoque a freios, aos sistemas de alerta, como faróis, setas, também calibragem de pneus. Começa por aí, essa preparação. Esse é o básico. E também não esquecer que cada ser humano que está ali dentro tem um meio de proteção, né? Que vai desde o cinto de segurança, a cadeirinha para os bebezinhos, assento de elevação. Ou seja, temos que estar protegido, prevenir acidentes em primeiro lugar. Excelente. Quando a gente fala de cadeirinha, é legal a gente já ressaltar aqui que você é também muito expert nesse tema. Quando a gente fala de cadeirinha, dá uma dica rápida pra gente, para os nossos ouvintes aqui, Claudinei. Quais são as posições corretas, a partir de qual idade do bebê conforto, da cadeirinha, e quando a criança efetivamente pode ir no banco da frente, porque eu sei que muitas crianças já pedem para ir no banco da frente, mas quais os riscos da gente colocar uma criança que não deve estar ali em caso de acidente? Então, o principal é o uso adequado do bebê conforto. Muitas vezes ele é colocado no banco traseiro, mas não tem a fixação correta. O ideal seria que ele fosse colocado na parte de trás do banco da frente. Mas muitas vezes ele é colocado no banco de trás com um cinto de segurança mal fixado e acaba sendo ejetado esse bebê. Também com relação às crianças maiores, o assento de elevação, muitas vezes o cinto de segurança fica na altura do pescoço. Isso acaba num acidente provocando lesões graves na região cervical. Então, para cada faixa etária, e é bom que os pais
faça uma consulta nos sites específicos, Perfeito. ou com uma simples consulta na internet, você vai verificar a idade e a altura do seu filho e o dispositivo de proteção adequado. E seguir as regras conforme essa faixa de etária e também a altura e o peso da criança. Excelente. Com relação a andar no banco da frente, a gente sabe que é muito legal, né? Mas é muito perigoso. Sim. E principalmente os acidentes ocorrem no entorno das casas, quando não há uma fiscalização mais efetiva por parte dos órgãos de trânsito, em que a pessoa é colocada na frente para ir no supermercado ou na casa da avó, sem os dispositivos de segurança. E às vezes numa velocidade muito baixa, por exemplo, 40 por hora, que é o normal num bairro, passa um cachorro na frente, tem que frear de forma súbita. A gente encontra bebês ejetados fora do carro, crianças debaixo de banco, ou a cabeça contra o para-brisa, porque está em pé no banco da frente, ou no banco de trás sem os dispositivos de proteção. Então, eu costumo usar uma frase: o seu filho não são apenas 7 pontos na carteira, eles precisam ser protegidos em primeiro lugar. Perfeito, excelente. Agora, quando a gente fala dos acidentes de carro e tudo mais, eu lembro que em algum outro momento a gente conversou, hoje a gente está falando de férias, mas a gente também tem aquelas questões de ir até a padaria, vamos ali rapidinho, vamos até a padaria para comprar um pão e a gente já volta. É constatado que também são um dos grandes acidentes, porque as pessoas não colocam cinto, colocam as crianças no banco da frente, não estão tão atentas como numa estrada, que a gente Sim. fica mais atento, e o índice é muito alto de acidentes nesse sentido. Nesse trajeto são os acidentes mais graves, porque na via que tem polícia, as pessoas se preocupam com a sua segurança. Por isso que usa essa frase de que seu filho não vale só 7 pontos na carteira. Em todo tempo você tem que pensar em segurança. Existe um hábito muito comum que é deixar o bebezinho sentado no colo enquanto dirige. Tá. É só na rua da casa ou então até o bairro vizinho. E isso, quando a pessoa é ejetada, vai literalmente esmagar o bebê contra o volante, com ferimentos extremamente graves. São coisas que a gente faz, às vezes, de forma até carinhosa, né? Vou deixar minha criança aqui no colo e vou deixar ele segurando o volante enquanto eu dirijo. Mas, para nós que somos da área de segurança, essas são situações extremamente graves que podem levar, inclusive, à morte dessas crianças. E eu vejo muita situação também com os animais no banco da frente, no colo dos donos, soltos no carro. Tem alguma regra específica para o manejo ou a condução dos animais, dos pets, nos carros? Porque também eles fazem movimentos abruptos, né? Sim. Se eles olham um cachorro no outro carro, enfim. Também é um risco de acidente bem sério, né? Não só isso, mas também pode distrair Os donos, como donos. o celular. Exatamente. A pessoa que está conduzindo o veículo. Lógico que seria ideal que fossem transportados nos seus dispositivos, né, de transporte e fixados no banco traseiro. Mas a gente percebe que eles vão no colo. Qualquer coisa móvel dentro de um veículo em movimento, nós consideramos que vai se transformar em um míssil. E a gente calcula essa velocidade, essa força durante o impacto, metade da massa vezes velocidade ao quadrado. Metade Por isso da que massa. às vezes eles fazem a seguinte relação: cuidado para não se tornar um elefante. Porque o peso de uma pessoa pode, no final de um impacto, ser calculado como se fosse a força de impacto de um elefante. Por isso que muitas vezes, mesmo em baixa velocidade, os traumatismos no corpo do paciente são extremamente graves. Por essa ejeção, porque vai haver uma diminuição da velocidade, mas o corpo continua em movimento, no mesmo movimento do veículo, e vai se impactar contra algum obstáculo interno do veículo. Daí a importância dos dispositivos de retenção, como cinto de segurança, airbag, para diminuir essa força de impacto. Então, mesmo mercadorias que a gente normalmente vai no supermercado Sim. e leva para casa, devem estar ou debaixo do banco ou no porta-mala, nunca em locais elevados. Eu já vi brinquedo cravado no painel de veículo, porque estava no banco de trás solto. Então, na hora do acidente, houve a ejeção e ele é um brinquedo de metal,
Foi cravou arremessado. no painel do veículo. Imagine se houvesse atingido uma pessoa. Super sério. Agora mudando, mas continuando ainda em prevenção, essa época também a gente fala muito de água, piscina, mar, banheira, que às vezes as crianças querem fazer aquela tal da festinha na banheira com sabão. Quais os maiores riscos, ou o que a gente precisa como profissional, babá, enfermeira, pais, tias que estão cuidando das crianças, o que a gente precisa estar totalmente em alerta com relação a esse tema, Claudinei? Sabe que afogamento é uma das principais causas de morte de crianças. Uhum. E se tratando da pandemia, houve um aumento de 9%. Acho que até falamos isso num podcast. Sim. E um dos culpados foi aquela tal piscininha no fundo da casa. Aquelas piscininhas de plástico. Uhum. Que ficam lá sem a devida proteção. Existe uma frase interessante que é: água no umbigo, sinal de perigo. Então, mesmo uma piscina infantil, nós temos que estar supervisionando 24 horas. 24 se é que vai ficar 24 horas. Mas todo momento que a criança todo estiver momento lá. eu tenho que estar fiscalizando essa criança. Não posso me distrair por um segundo sequer. Um bebê, uma lâmina de água de 2 dedos é capaz de causar afogamento. Porque, dependendo da idade dele, ele não tem capacidade de levantar a cabeça. Então, se ele ficar de bruços, por exemplo, ele vai aspirar toda a superfície. Então, mesmo uma lâmina de água muito pequena pode causar aspiração e, consequente, afogamento. Então, primeiro, tem que pensar em prevenção, vigilância o tempo todo. E existem dispositivos de proteção, né? Colete salva-vida. Ah, mas a minha criança, eu quero liberdade para ela. Liberdade com segurança, Sim. obviamente. E principalmente nas praias, nesse final de ano, nós vamos ter muitos acidentes graves. Existe muita sinalização, mas as pessoas acabam ignorando a sinalização e os alertas dos nossos guarda-vidas, que ficam o tempo todo apitando ou solicitando que saiam daquele momento, daquela água, porque as ondas aumentaram a sua progressão. Então é preciso que a gente tenha vigilância em cima dessas crianças, especialmente, e obedeça a sinalização da praia e as orientações dos guarda-vidas. Excelente. E até pontuando sobre, a gente fala, muitas das famílias, mas eu não vou viajar, não preciso me preocupar com nada disso, eu não vou pra praia, em casa não tem piscina, mas mesmo dentro de casa que a gente tem uma banheira, ou a banheira do próprio bebê, ou a banheira maior dos adultos, onde a criança brinca ali de bolinha, brinca de sabão e tudo mais, e os pais se ausentam para pegar alguma coisa, também tem esse risco. E até as privadas, os vasos sanitários, a gente já viu, né, você muito mais, mas a gente vê com frequência bebês e crianças pequenas com problemas de afogamento em vasos sanitários. Sim, os vasos sanitários, eles... Primeiro, eu tenho que limitar o acesso de criança dentro do banheiro. O vaso sanitário com a tampa baixada, e existe lacre até de proteção para evitar que ele abra. Dependendo do tamanho da criança, quando ela acessa um vaso sanitário e abaixa a cabeça, é como se fosse uma âncora. Sim. Acaba caindo de cabeça no vaso sanitário e se afogando. Vários acidentes aconteceram dessa natureza. Então é um ambiente muito perigoso para o bebê que explora, que já consegue engatinhar, ficar em pé. Então nós temos que ter esse cuidado especial. Com relação à banheira, existem até estudos que foram publicados com relação a... De repente a mãe deixa a criança sentada no banheiro para pegar uma toalha que está distante. Tá. Já é suficiente para ele escorregar e aspirar. Alguém que vai atender uma porta e deixa a criança sentada na banheira, pode ser que na distração, conversando mais um tempo, já é suficiente para encontrá-lo inconsciente. Então já existem estudos sobre esses aspectos. Se eu estou dando banho na minha criança, eu tenho que estar disponível o tempo todo. Principalmente já separar todos os materiais, então, sabonete, shampoo, toalhas, para deixar num ambiente que seja acessível e que eu não tenha que me afastá-lo. Perfeito. Quando a gente fala também, tem tantos temas, Claudinei, aqui tem bastante gente perguntando, até pelo nosso Instagram,
Aliás, quem ainda não entrou no nosso Instagram, Bia Greco Baby Care, podem entrar e também fazer as suas perguntas. E o YouTube da rádio, estou aqui, ó, eu estou com meu celular na mão respondendo vocês ao vivo. Então, podem entrar aqui pelo Rádio Nova Difusora, pelo YouTube, e vocês também conseguem falar diretamente com o Claudinei, que eu vou passar todas as perguntas para ele. E se ele não responder tudo, sabe o que vai acontecer? Depois que acabar o programa, eu pego ele aqui, ó, e falo, Claudinei, você vai ficar aqui mais meia horinha respondendo comigo. Brincadeiras à parte, depois eu passo sim pro Claudinei retornar as perguntas, porque bastante questão sobre acidentes com jogos, com esporte, Claudinei. Então, bicicleta, balanço, parquinho, jogo de futebol, enfim. Quais os principais acidentes e qual a melhor forma de prevenção destes acidentes no caso de esporte, que é uma coisa tão gostosa e que as crianças adoram? Principalmente esportes radicais, né? Patins, skate. Se você vai dar patins para uma criança, já dê os complementos. Capacete, joelheira, cotoveleira. Você sabe que ele vai cair e pode ter lesões muito graves. Desde simples escoriações até fraturas. Daí a importância de já dar todos os equipamentos de proteção individual. Isso inclui também bicicleta, né? O próprio Corpo de Bombeiros está fazendo uma campanha agora para conscientização do uso de capacete para o adulto, porque são muitos acidentes nas vias públicas de quedas, ainda mais em ruas que às vezes não são muito planas, pavimentadas. Então a queda pressupõe que a cabeça vai colidir contra o solo, muitas vezes com traumatismo craniano grave. Certo. Então, o capacete apropriado para o ciclismo é nossa primeira barreira de proteção. Também as mãos vão ser apoiadas no chão. Logo, luvas, cotoveleira, joelheira são essenciais nessa proteção. E caso aconteça alguma coisa, o que eu faço? É a maior pergunta aqui. Nós podemos ter acidentes simples em que há uma escoriação, mas também acidentes graves, como eu citei, onde há o trauma de crânio e possibilidade de lesão de coluna. Então nós temos que saber diferenciar esse tratamento. Muitas vezes no acidente leve, com escoriações, você vai se preocupar em lavar o local com água e sabão, utilizar a medicação que você tiver em casa para o seu filho, nunca para outro, né? No caso das babás, é muito importante que elas saibam se a criança é alérgica ou não, qual o tipo de medicação que está autorizada a utilizar, para fazer, eventualmente, algum curativo ou um tratamento medicamentoso. Tá, perfeito. Porque aí sabe se a criança é alérgica ou não, se tem alguma contraindicação. A gente sempre fala aqui, desculpa te cortar, Claudinei, mas a gente sempre fala no nosso canal, para as profissionais que já sabem, quando entra na residência, é muito importante fazer uma anamnese, uma conversa boa com os pais para saber qual o tipo de medicação que a criança toma, quais as medicações que ela tem alergia, qual é o telefone do doutor, do pediatra, qual que é o plano de saúde. Então, tirar uma foto do plano de saúde e deixar no seu celular essa foto, porque se precisar, você já tem no seu celular. O Claudinei tem uma boa ideia do QR Code, se você quiser comentar aqui. Claudinei, eu me lembro muito bem, fiz até em casa com as crianças, que eu acho que vale a pena ter esse QR Code em mão, se você quiser já deixar como orientação para os nossos ouvintes. Acho que é um presentão aí que a gente pode deixar para quem cuida de criança, para quem é responsável aí 24 horas, 12 horas, 8 horas por uma criança todos os dias. Assim, a ficha de informações médicas é relevante para todas as pessoas, principalmente idosos, aqueles idosos que adoram viajar. Muitas vezes eles podem estar enfermos e sem nenhuma informação de saúde, mas também para as nossas babás. Nós podemos colocar informações sigilosas e transformá-lo num código QR que pode ser acessado de qualquer lugar em caso de emergência. Logicamente autorizado pelos pais, no caso das babás. E nas pessoas idosas seria importante também, porque de repente ele sofre um infarto, ou um derrame, ou um acidente, e está distante de seus familiares, sem comunicação. Se eu estou num serviço de emergência e tenho como acessar um código com todas as informações de saúde dele, isso vai facilitar bastante o tratamento, incluindo o tratamento hospitalar. E a agilidade, então eles vão conseguir ser muito ágeis no atendimento do paciente,
caso a gente tenha todas as informações completas. Então, quem ainda não tiver, já busque aí as informações junto com seus patrões para que vocês consigam também ser muito mais proativas e ajudar na resolução das dificuldades, caso exista. Então, a prevenção é o melhor caminho sempre, né, Claudinei? Parando aqui um minuto no nosso YouTube para deixar vários abraços para você, a galera toda aqui muito feliz com a sua presença. O Fernando falando que o grande tenente Claudinei é uma das maiores referências do Brasil em atendimento pré-hospitalar. Parabéns, Claudinei. Obrigado, sua querida Fernando. filha está aqui com a gente, Claudinei. Um beijo, Amanda. Grande beijo para você. A Claudiane também veio aqui e adora o trabalho do Claudinei. Referência, Claudinei é referência. Muito obrigada, Claudiane, pelos elogios aqui. Realmente é um profissional de muito destaque que a gente tem no nosso Brasil, e eu tenho a honra de trazê-lo aqui hoje no nosso programa. Robert pediu para você ficar mais próximo do microfone, porque ele quer ouvir mais ainda a sua voz, Claudinei. Então eu já arrumei, já ajustei. Obrigada, Robert, pelo comentário. Eu já ajustei o microfone aqui do Claudinei. Ele está bem pertinho de vocês vão ouvi-lo sim. E a pergunta que é a minha curiosidade, que eu já conversei bastante ali nas nossas salinhas antes de iniciar o programa, e você me saltou aí a curiosidade de saber sobre os perigos da árvore de Natal. E eu lá em casa acho que é super normal, se tem a luzinha da árvore de Natal, eu acendê-la e ela que fique até o Natal passar. E você me disse, Bia, você está louca. Então vamos lá, ele não falou assim não, mas eu tô só interpretando. Por quê, Claudinei? Eu quero uma resposta sua sobre a árvore. Bia, infelizmente, muitos acidentes com a árvore de Natal, porque elas ficam ligadas 30 dias, não é? Tem gente que já começou a fazê-la funcionar agora. É adequado que você, quando for dormir, desligue a árvore de Natal, porque se ocorrer algum tipo de incidente, você está protegido. O problema é que uma árvore de Natal, em 5 ou 6 segundos, já houve a queima completa, com liberação de grande quantidade de gás altamente tóxico, podendo inclusive ocasionar inconsciência e morte de pessoas. Então, durante o período que você não tem vigilância, desligue sua árvore de Natal. Evite deixar uma série de brinquedos, presentes debaixo da árvore de Natal, sem que seja a própria noite de Natal. Porque você vai acumulando uma série de materiais combustíveis. E nós que somos bombeiros temos esse olhar de prevenção. Isso. Lembrar que são muitas lâmpadas LED, mas existe um fio de 110 ou 220 volts. Tá. Que está ali permanentemente sendo utilizado numa fonte que gera calor. Perfeito. Então é preciso esse meio de prevenção. Nem tudo que esse é bonito, prevenção. Porque realmente é muito lindo que fique aceso e tudo mais, mas a gente precisa realmente ter atenção, porque muitas das vezes a gente faz pelas crianças. Na maioria das vezes a gente faz pelas crianças. As crianças gostam de ligar, a gente esquece de desligar e no final das contas pode sim acontecer um acidente muito grave. E aí eu já vou emendar em outro acidente grave também dessa época, que são os fogos de artifício, que muitas das pessoas adoram soltar fogos e é realmente comum no Ano Novo. Quais são as prevenções que a gente precisa com relação a esse tema? Infelizmente são muitas mutilações e acidentes graves envolvendo fogos de artifício. O que eu acho incrível é que existe faixa etária para criança, de classificação de fogos de artifício, que para mim devia ser proibido. Porque a criança nunca se contenta com fogos da classificação dela. Ela acaba utilizando rojões, bombas de maior potência, às vezes para criar realmente um espetáculo, para dizer para o adulto, olha, eu também sei fazer assim. Então a gente deve ter... Primeiro, desincentivar essa prática, porque também, mesmo aqueles fogos de artifício de menor potencial, podem causar inclusive cegueiras, quando atiradas de uma criança contra a outra. Existe um tipo de fogos que são pedrinhas misturadas com pólvora. O pessoal chama de biriba. Biriba, sim. Biribinha. Mas uma criança acaba jogando na outra. Então, às vezes, atinge a face, com lesões graves nos olhos, por exemplo. Então, é uma prática que pode ser perigosa. Também, se você é um adulto e vai utilizar fogos de artifício, veja quais são as regras de segurança para soltar esses fogos.
Por exemplo, existem hastes específicas para adaptar um rojão, mas tem pessoas que seguram na mão. Nossa. Os próprios rojões foram feitos para se conectar um ao outro e manter uma distância das mãos. E muitas vezes a explosão muito próximo da mão com perda de dedo, Tá. ou muito próximo do rosto com lesões na face. Já atendi casos específicos desse tipo. Então é preciso que nesses meses de festas nós redobremos essa atenção. E muitas das vezes esses shows, esses espetáculos que as famílias querem fazer de fogos de artifício estão aliadas, estão junto com ingestão de álcool. E aí a gente acaba, nós acabamos não tendo noção do que aquilo pode causar. Sim. Então, realmente, a gente fala muito de festa porque, geralmente, as pessoas também se excedem aí no álcool e tudo mais, e aí tudo se torna um risco maior. E também esses fogos deveriam ser utilizados em áreas abertas. Certo. Mas, normalmente, são utilizados próximos a materiais combustíveis, como, por exemplo, uma mata que já está seca. Qualquer faísca pode levar incêndio. Sim. Ou então depósito que tenha materiais em grande quantidade no fundo de um quintal, que pode se incendiar. Todos esses detalhes de segurança devem ser pensados. Quando você vê, por exemplo, aqueles fogos que são utilizados em praia, percebe que são colocados até dentro do mar, adentro. Sim. Ou em Como navios, Copacabana. embarcações específicas para isso, porque há grande possibilidade de atingir outras áreas. Nunca sabemos o destino daqueles fogos. Então, eles podem afetar áreas, como, por exemplo, comércios de sucata. Se cai uma bomba, qualquer fagulha, pode se incendiar. Ou telhados de telha de brasilite, que é muito comum, que acaba também se incendiando com fogos de artifício. Assim como, nessa época, é muito comum o uso de balões, né? Isso. Que é uma prática proibida. Tá. Perfeito, Claudinei. Agora, quando a gente fala desse tema do fogos, você falou de incêndio e tudo mais, das árvores, da árvore de Natal, especificamente, a questão da queimadura, a Claudineia, ela postou aqui no nosso canal e fez uma pergunta sobre queimadura, que ela passou recentemente com uma criança, que ela cuida, que sofreu uma queimadura. Não foi pela árvore de Natal, mas ainda bem, mas ela fez os procedimentos que ela achava correto, e uma pessoa que trabalhava próximo falou: coloca aí um café, um açúcar que vai resolver e vai dar tudo certo. É uma crença. Queimadura gourmet? Queimadura gourmet. É um creme brulee. Como que a gente deve agir nesse caso específico de queimaduras leves, Claudinei? Eu vi que a Claudiane também fez uma pergunta similar. Tá. Queimaduras realmente é algo muito sério, especialmente em crianças, porque a queimadura tem dois aspectos, o físico e o psicológico. Vamos supor que uma criança fique com uma deformidade. Sim. Alguma sequela em decorrente da queimadura, que ela vai carregar a vida inteira. Isso traz alguns estigmas, né? Uma cicatriz no rosto, ou às vezes na perna. Conheci uma mocinha que nunca ia à praia, porque ela tinha uma mancha na coxa. Então, ela não poderia usar biquíni, isso desde criança. Então, isso acaba impactando a vida da pessoa. Primeiro, temos que pensar em prevenção, mais uma vez. Certo. Que as queimaduras, em geral, ocorrem no ambiente doméstico. Principalmente panela no fogo. Pessoas têm o hábito de usar sempre as primeiras bocas do fogão, mas quando você tem criança em casa, são as últimas que você deve utilizar, as da parte de trás. E ambiente de cozinha não é ambiente para criança. Quando você está utilizando forno, por exemplo. Caso haja uma queimadura térmica por calor, caiu um líquido quente, a primeira providência é resfrie o local. Certo. Vá para uma torneira e deixe a água corrente. Evite que a água caia sobre a área afetada. Você banha o local sem muita pressão. Irrigue por alguns minutos, porque vai diminuir a profundidade e a extensão da queimadura. Depois você deve secar o local. Acho que todo mundo tem uma gaze em casa, né? Se não tiver, pode ser um pano limpo, Lembra por que acaso? nós falamos dos kits de primeiros socorros? Lembro, sim, senhor.
Seria bom a gaze, porque é um material estéril. Eu ia justamente te perguntar, não querendo te cortar, mas depois se você puder continuar, tem uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, que é se ainda é indicado ter o kit de primeiros socorros. Então, se possível, você pode emendar uma na outra, porque também é uma questão aqui dos nossos ouvintes. Secar o local é a próxima etapa. E por isso que a gaze é estéril, então não é um material contaminado. Seria bom cobrir com plástico. Como a gente não tem o plástico em casa chamado plástico estéreo, que é próprio para queimaduras, Certo. aquele filme de PVC que a gente cobre alimentos, Funciona. é porque é um material limpo. Então eu posso cobrir o local e sempre procurar assistência médica. Tá. Porque às vezes a gente pensa, uma queimadura de menor potencial, mas pode ter uma infecção. Principalmente em crianças, sempre a queimadura ela vai ser considerada uma queimadura séria, grave. E em especial quando envolver mãos, pés, região genital, face, que são consideradas queimaduras críticas. E falando em kit de primeiros socorros, Boa. o que você tem aí em casa para conter um sangramento? Não vai me dizer que é papel higiênico, né? Seria bom a gente que tenhamos lá pelo menos compressas de gaze de 7,5 por 7,5 centímetros. Você compra na farmácia, tá lá. Certo. Ataduras de crepe, que são aquelas faixas para eventualmente comprimir uma gaze contra um ferimento, para controlar um sangramento. Já que essa coisa de colocar açúcar, pó de café... Não pode, Claudinei. É só para confirmar. Não pode. Nem pasta de dente? Pasta de dente era muito comum as pessoas passarem queimadura, o Isso. que é um absurdo. E eu já atendi criança assim, que sofreu queimadura grave e cobriram com pasta de dente. Eu me lembro até hoje. Eu tive que auxiliar a enfermagem a retirar toda aquela pasta de dente já dura da pele queimada de uma criança. Tira a pele junto. Tem que tirar com gás e soro fisiológico, fazer uma limpeza. Então, além de colocar um material que é contaminado em cima, vai prejudicar o ferimento e também atrapalhar todo o tratamento. Vai trazer mais sofrimento posterior para a remoção desses produtos. Certo. Então, são crenças que devem ser esquecidas. Mais algum item importante no kit de primeiros socorros, já que a gente entrou nessa questão do kit, que realmente é indicado ter sim, porque perguntaram se ainda é indicado sim, é muito indicado ter um kit. Aliás, você profissional que está trabalhando ou que vai iniciar numa casa, uma das primeiras coisas que você precisa ficar atento é sobre o kit de primeiros socorros, então faça com que sua patroa providencie esse kit o mais rápido possível. Para um kit doméstico, é importante você pensar em pequenos cortes, então os curativos adesivos. A gente não pode falar nem marca aqui, né? Pode falar, eu acho Band-Aid. que... sim, a gente conhece. Band-Aid, se quiser patrocinar a gente, estamos aqui disponíveis Isso, Band-Aid, no programa. Venham para cá, Band-Aid. Também as compressas de gaze e ataduras. E, lógico, existem os medicamentos de uso comum da criança. Certo. Tá? Os antissépticos para ferimentos. Lógico que a gente tem que ter muito cuidado com antisséptico à base de iodo, já que é um produto altamente alérgico para algumas pessoas. Mas existem outros à base de clorexidina. Tire do seu kit a tal água oxigenada. Isso não existe. A gente vai, em algumas empresas especialmente, aí lá tem um kit de primeiros socorros com água oxigenada. É um produto que não é utilizado em ferimentos. Você deve simplesmente lavar ferimentos como escoriações com água e sabão. Já ferimentos mais profundos, apenas faça o curativo e encaminhe o paciente para o hospital. Porque se você tentar fazer qualquer tipo de limpeza no ferimento profundo, você vai muitas vezes remover coágulo, aumentar o sangramento, produzir dor, contaminar, porque não vai utilizar um material adequado, e vai ter que ser repetido no hospital. Perfeito. Então é melhor você apenas cobrir o ferimento com a gaze, enfaixar com a atadura, para parar o sangramento e encaminhar para um pronto-socorro. Excelente, Claudinei. A gente está no fim do nosso programa. Já estamos encerrando e eu queria agradecer muito sua presença. Deixe aí o seu contato para que as pessoas consigam entrar em contato contigo, caso tenham qualquer dúvida, ou podem direto entrar aqui comigo pela Rádio Nova Difusora ou Bia Greco Baby Care no Instagram e no YouTube. E diga aí, Claudinei, onde podemos encontrar você para as urgências e emergências? Ah, sim. Nós temos um site chamado clafeci.com. Depois procurem aqui na nossa difusora, que tem aqui os contatos também. Também o Facebook,
clafeci.com. Nós trabalhamos com um treinamento de primeiros socorros para as escolas, atendendo a Lei Lucas, também a brigada de incêndio das empresas, e também temos uma escola na rua Padre Adelino, 810, no Belém. Perfeito, Claudinei, muito obrigada pela presença, agradeço demais. E vocês, ouvintes, estamos encerrando mais um programa Rumo ao Sucesso. Quero deixar aqui para vocês todos os nossos contatos, caso queira falar comigo diretamente, Bia Greco Baby Care em qualquer plataforma. E aí, nosso Gurgel já deixou aqui, ó, embaixo, @Bia Greco Baby Care. Um beijo grande para todos vocês e quero dizer que agora, ó, quem tá chegando aqui para animar a nossa galera é o nosso Samba do Boca. Boca já está aqui. Seja muito bem-vindo, que seu programa seja incrível, porque eu vou acompanhar logo mais do meu carro. Grande beijo a todos e até terça-feira que vem. Você ouviu aqui na Nova Difusora Rumo ao Sucesso, com Bia Greco, para quem quer alcançar mais e viver melhor. Continue aqui. Nova Difusora. O programa